Admitindo a galera. Eita, agora entrou bastante gente, hein? Show de bola. Admitindo a galera. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Nós vamos dar alguns minutinhos para a galera ir entrando. Boa noite, Marco. Consegue nos ouvir bem? Tô ouvindo bem. Sim, já vou adiantar aqui que a Claro, espero que não tenha ninguém na Claro na reunião. Que bom que tem, Eu já né? fui da Claro. Já foi, mas não sei mais. Avisaram aqui avisaram uma manutenção na fibra aqui, então eu posso cair em alguns momentos, voltar, depois eu posso me conectar via 5G ou se ficar melhor, mas já avisando que eu posso dar umas sumidas momentâneas. Mas, Marcos, se você precisa de ajuda para reclamar da Claro, é só pedir, tá? Estou aqui à disposição. Eu consigo um abaixo-assinado bem rápido, só dessa galera aqui, eu tenho certeza que a gente já pega umas 10 assinaturas aí, tranquilamente. Até eu, quando era funcionário da Claro, eu reclamava dela mesmo. Bom, mas isso faz parte do seu passado negro, Pedro. Fica tranquilo. Faz parte. Pode dar virada. Boa noite. A galera, eu vi o chat aí. Enquanto vocês vão chegando aí, vão colocando aí no chat aí o lugar que vocês moram, que empresa que vocês estão falando, para a gente poder já ir lendo o chat aqui e conhecendo um pouco da audiência. Tá? A ideia hoje é a gente falar de coisas muito técnicas e de... Alguém assume para mim o botão admitir aí? Tá todo mundo aí? Tô tocando aqui, tô tocando. Boa. E aí a ideia é a gente bater um papo hoje aqui sobre tendências, sobre o futuro do Power BI. A gente tem uma pauta aqui em que a gente vai seguir, mas é um papo bastante leve, com o propósito de responder algumas dúvidas, responder algumas perguntas aqui, que com certeza ainda está na cabeça de todo mundo, pairando ali aquela duvidazinha, poxa, eu estou vendo o Copilot em tudo, e no Power BI, como é que vai ser, como é que a Microsoft pretende entregar esta, como disse o Satya, né, esse tsunami, esse maremoto, né, que vai ser o Copilot no mundo Microsoft. A inteligência artificial generativa, ela vai mudar o mundo. Eu costumo dizer assim, geralmente as pessoas falam que a internet foi um advento que realmente mudou o mundo, mas na minha visão, o mundo vai mudar agora com inteligência artificial, de fato, tá? A IA, ela vai causar uma mudança absurda na forma como a gente trabalha, na forma como a gente se diverte, na forma como a gente estuda. Então, diferente da internet, que demorou muito tempo para a gente passar a deixar de ir ao banco para ir ao banco, a gente, com inteligência artificial, isso vai ser uma coisa muito mais breve, né? Tem um estudo que mostra, né, o tempo em que demorou para as coisas se difundirem no mundo. A televisão demorou 40 anos, né, para todos terem, né? Então, o veículo demorou mais ainda. Então, assim, a internet, ela proporciona uma velocidade absurda de lançamento das coisas. Então, quando a gente está falando de fazer o lançamento de um produto como o Copilot no mercado, onde Benito, que está aqui, que é de Excel, vai poder falar com a gente, daqui a pouco eu vou apresentar todos, entregar a solução num aplicativo que já é usado por 80% do mundo, então é fácil, né? O cara já está com o app instalado, já tem a ferramenta instalada. Então, nós vamos viver tempos exponenciais com inteligência artificial, então, por isso que a gente está começando a provocar esses webinars, esses lives, essas discussões, para que a gente possa discutir o tema com mais profundidade e trazer voz também para vocês, para que vocês falem conosco. Coloque alguém no mudo aí, ó, tem algum ruído aqui. E aí a gente ter obrigado.
ter os MVPs da Microsoft que estão aqui, a própria Microsoft, o Marco aqui representando a Microsoft. Inclusive, eu falei com a Camila Bueno, Marco, sobre você estar conosco, ela achou incrível a iniciativa. Então, é bacana porque assim, nós estamos aqui para ouvi-los também e levar isso para a Microsoft. Um dos papéis do MVP é este, reportar à Microsoft o que o mercado está achando, sentindo e reagindo com relação aos lançamentos de produtos, etc. Então, rapidamente aqui, eu saúdo todos, sejam bem-vindos. Tá? Vamos começar 5 minutos já de andamento, vamos começar aqui. Eu sou Eber Lopes, tá? Sou empresário no ramo de tecnologia, tenho algumas empresas no setor de tecnologia Microsoft e fui MVP 10 anos da Microsoft, sou atual instrutor do LinkedIn, presidente do MTAC, tenho alguns projetos sociais em que estão diretamente ligados à formação de jovens, como Programando Vidas, por exemplo, que vários que estão aqui fazem parte. É uma iniciativa de formação de jovens em Microsoft Low Code, usando Power Apps, Power Automate, Power BI, SharePoint, Office 365 em geral. E tenho a honra de estar aqui hoje junto com alguns convidados que eu gostaria de dar a palavra em ordem alfabética aqui para que se apresente, tá? Então, começando por ordem alfabética, acho que o Felipe é o primeiro. Felipe, apresente-se. Obrigado, Eber. Boa noite a todos. Obrigado. Meu nome é Felipe Chikuji, eu trabalho na área de dados e inteligência artificial. Sou Microsoft Learn Student Ambassador, né, e agora me tornei MVP na área de Azure e AI. Tá? Hoje eu vim compartilhar um pouquinho também das experiências com Power BI, trazer alguns insights sobre Microsoft Sofia também, que eu acho bem legal para trazer. A gente vai bater um papo aí junto com vocês nessa noite. Obrigado aí. Muito legal. Na sequência aqui, Giovana. Boa noite, meu nome é Giovana, eu sou head da BU de BI da empresa Pronext, eu tenho 19 anos. Bom, eu estou em constante aprendizado, né, nesse mundo que constantemente tem atualizações, então a gente tem que estar sempre antenado, né? E eu estou aqui pela troca de experiência e vai ser bem legal. Show de bola, show de bola. E na sequência aqui, o nosso mestre, meu mentor, João Benito Savastano, uma honra ter aqui você com a gente para ajudar a gente a conduzir esse webinar e trazer um pouco das experiências suas de Excel e Power BI e AI. Qual que é a sua visão? Você que assistiu, você que viu tudo que é mato, que era possível quando você chegou na área de tecnologia e hoje vendo tudo isso acontecer, acho que vai ser legal ouvir de você um pouquinho como é que vai ser essa reação aí. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, obrigado, Eber, pelo convite. Como a Giovana, eu tenho 19 anos, no programa MVP. Olha isso! Muito bom. E 36 anos de trabalho com Excel. Eu já passei dos 40 com tecnologia. A tecnologia evoluiu uma barbaridade, sabe, Eber? Eu me recordo muito bem de um primeiro trabalho, na década de 80, quando eu fui para o Olivetti trabalhar num centro de informações, onde a ideia do diretor comercial na época lá, o Mário Seixas, era organizar uma área onde ele pudesse ter mais flexibilidade no acesso às informações do que não aquilo que vinha pelo grande porte, pelo mainframe. Vinha com aquelas listagens enormes, etc. E veio o conceito do centro de informações. E de lá para cá pudemos acompanhar muita coisa, né? Na época a gente usava uma máquina que era um data entry transformado em micro de 8 bits com 64K de RAM. E a gente fazia os dados acontecerem naquilo lá. 32 comia o sistema operacional, sobrava outros 32K que você tinha que ficar lá com régua de contar bit, né? Para economizar. E hoje você tem aí placa de vídeo com 8 GB de memória disponível e a galera acha que é pouco. Mas, enfim.
Mas uma coisa que eu gostaria de comentar, quando você falou a respeito da grande revolução que a inteligência artificial causará. E, com certeza, ela causará uma revolução muito grande. Há semanas atrás, eu fiz uma live com o grande Fernando Garcia e o Alessandro Trovato, junto com o Eric, e o tema foi justamente inteligência artificial. E uma das coisas que surgiu lá é falar, não, a inteligência artificial vai roubar o emprego de muita gente. E no decorrer da conversa surgiu um comparativo que eu achei muito legal. Levando isso para a faculdade, você tem o aluno e você tem o estudante, tá ok? O aluno é aquele cara que vai na faculdade, se matricula, faculdade, universidade, passa pela sala de aula, bate o ponto e vai para o boteco tomar cerveja. E o estudante é aquele cara que fica em sala de aula ralando e entendendo tudo o que está acontecendo. A inteligência artificial vai roubar o emprego de quem? Do aluno. Ela só vai valorizar o trabalho do estudante. Ou seja, quem se dedicar, quem souber e entender as informações, entender o conceito de engenharia de prompt, ou seja, o que perguntar e como perguntar para a inteligência artificial, ficará bonito na foto. O restante, velho, está fadado a... Não vai... O pior é que não pode nem dizer que vai arrumar um trabalho para bater carimbo, que nem isso mais existe. Tá ok? Pois é. Fantástico. Lembrando, eu sou do tempo que eu fiz escola de datilografia, tá bom? Década de 70. Tá? Isso bom. Também não existe mais. Mas é legal. Ao longo da live, da webinar, a gente vai fazer algumas perguntas exclusivas para você, porque assim, você é um ponto fora da curva, porque assim, você está com esses cabelos brancos ali, mas você é muito antenado com tecnologia. Eu me preocupo muito com os cabelos brancos que não estão tão ligados à tecnologia e como que a gente consegue, como é que está sendo o olhar para essas duas pontas, né? O meio aqui eu não tenho dúvidas, né? A grande massa dos trabalhadores hoje, eu não me preocupo. Eu me preocupo com quem já passou dos 40, dos 50, né? E quem tem antes dos 20, 25 aqui, tá? Que são os que precisam aprender para trabalhar e que são os cabelos à branca aqui que talvez estão tendo que reaprender também para trabalhar. Então, eu acho que a gente importante depois aí ao longo do bate-papo a gente falar sobre o que a gente pode fazer juntos aqui, e aí eu falo juntos todos, tá? Para que a gente possa incluir melhor, que a gente possa ter mais inclusão digital do ponto de vista de poxa, eu só contrato se tiver experiência e eu só tenho experiência se eu for contratado, sabe? Fica esse loop contínuo. Mas vamos seguir aqui. Para nossa felicidade hoje, nós temos um MVP de Power Platform aqui, né? O Pedrão. Então, Pedro, muito bom estar aqui com a gente. Se apresenta para a galera te conhecer. Bom, é até difícil, né? Me apresentar depois dessas personas aí, currículo extenso aí com anos de estrada, mas vim aqui dar meus 50 centavos de contribuição. Né? Prazer, boa noite a todos. Me chamo Pedro Paulo, sou Microsoft MVP de Power Plat, tá? Trabalho na área de Big Data, então sou especialista em dados, né? Minha formação, gestão de tecnologia da informação, com pós-graduação em Business Intelligence e Analytics. Inclusive, a faculdade que eu fiz, é bem engraçado, né? O Benito tá falando aí das coisas, mas o nome da faculdade que eu fiz foi ENIAC. ENIAC é o nome do primeiro computador, né, do mundo, que é do tamanho de uma sala, né? O nome da faculdade que eu fiz, a faculdade de tecnologia aqui de Guarulhos, é ENIAC. Bem legal. Eu também produzo conteúdo, né, para a internet, então tenho uma série de conteúdos aí disponível, YouTube e afora, quase chegando a quase 1 milhão de visualizações, gente pra caramba aí que a gente apoia e ajuda no dia a dia. E também sou fundador ali da comunidade Microsoft Brasil, né? Comunidade que surgiu recentemente aí, mas a gente já teve bons frutos, eventos, enfim, um monte de... São mais de 5 mil pessoas, né, que estão ali dispostas nos grupos do WhatsApp. Infelizmente está lotado, a gente bateu
em menos de um mês a gente atingiu o limite lá imposto pelo WhatsApp. Uma pena, estamos torcendo aí para abrir, porque todo dia o pessoal, pô, Pedro, preciso entrar, queria entrar no grupo e tal, e tá full ali. Então, a gente está aguardando aí o WhatsApp liberar mais vagas aí, mas a gente tem a página, faz um monte de evento aí, tipo, um monte de coisa. Então, esse ano também tende a ser bastante aquecido nesse aspecto. Show de bola. Para fechar aqui, os apresentadores, o Marco Monteiro. Conta para a gente aí, Marco, um pouquinho da sua história. Eu realmente não sobrou nada para mim, né? Dado aí o que o João Benedito falou. João Benedito. Benedito. Então, assim, eu acho que para mim realmente sobrou quase nada para apresentar, né? Mas, bom, eu tenho aí, junto com o João, também uma jornada, entendeu? De um certo tempo, né? Meu nome é Marco Monteiro, hoje estou na Microsoft como CISAM, que é um Customer para clientes. Então, meu papel hoje fundamental na Microsoft, além de divulgar a tecnologia dos clientes que eu atuo, é para que eu possa cada vez mais não só fomentar essa ideia de IA, mas fomentar o que é de novo dentro dos meus clientes e também fazer as entregas que alinham-se com o cliente no sentido de, eu tenho agora a tecnologia disponível, que seria Copilot, e como eu faço a melhor implementação disso. Então, meu papel é unir esses dois mundos e fazer com que seja a Microsoft ou seja um parceiro Microsoft, né, como vocês, entreguem de ponta a ponta um serviço de exímia qualidade para os clientes. Então, meu papel basicamente é esse. Eu estou no mundo da TI já faz 25 anos, mais que a idade da Giovana. Agradeço o convite do Weber, conheço o Weber de outros carnavais. Quando eu era somente um estagiário, o Weber é mais velho que eu. Brincadeira. Não entrega a idade, não. Não é não. A gente tem as carecas aqui respeito às mesmas idades. Eu sou aqui do Vale, né, do Vale do Paraíba. Eu comecei... acho que aqui com o microfone aberto. Eu comecei aqui em São José, numa empresa chamada 17, né, depois que na verdade, eu comecei na Philips, falida Philips, as empresas que eu passo tá fechando, né? Espero que a Microsoft não seja isso, mas a Philips era aqui na Dutra, né? Então a Philips, fiquei 6 anos lá, e depois dessa experiência eu fui para a 17, que é uma empresa de tecnologia local aqui de São José, e aí fiquei 6 anos dentro da Johnson & Johnson, foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o Weber por dentro da 17. E depois saí para uma grande mineradora nacional, que eu não posso falar o nome, que é a Vale, e fiquei por 12 anos lá. E aí, nos meus últimos 12 anos sendo funcionário Vale, vi muita coisa, inclusive Brumadinho. Depois saí para vir para o mundo Microsoft. E eu estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre o que a Microsoft vai falar sobre o Copilot do Power BI e os demais Copilots. Está um frenesi muito grande, obviamente, né? Está uma loucura essa parada, porque todo mundo quer. E a gente tinha um limitador que a Microsoft derrubou essa semana, que é um limitador importante, né? Existia um limitador que você tinha que comprar 300 licenças, porque se você não comprasse 300 licenças, você não podia ter Copilot. Você era um limitador que, mesmo uma empresa grande, baseado no valor que o Copilot saiu de lançamento, mesmo uma empresa grande não tinha budget, né? Imagina, você chega para o cara e fala, quer Copilot? Quer? Aí eu faço uma apresentação, mostro o vídeo, faço o PowerPoint adicional, o cara fica apaixonado. Depois eu falo para ele, é $40 mensal e tem que comprar 300. Daí o cara, me ameaçava de morte, né? Uma série de questões. E agora a Microsoft tirou isso, né? Acabou de tirar essa questão, então não tem mais os 300 seats mínimos, e para quem é small business é até menos seats ainda. Então já saiu no blog oficial. Isso com certeza vai fomentar muito o uso do Copilot. Vou devolver a palavra para o Weber, já me apresentei, a gente acho que vai falar bastante aqui. Que precisarem de mim, vou estar aqui, me chamem, e depois eu deixo aqui também os meus contatos. Eu acho legal compartilhar os contatos, porque eu achava que quem trabalhava na Microsoft é meio cabeça de bacalhau, né? Nunca conheci ninguém que trabalhava na Microsoft, porque eu tinha um escritório pequeno no Brasil, né? Então, assim, hoje eu vou nos clientes, os caras ficam me olhando e falam, nossa, aquele cara trabalha na Microsoft. É como se fosse, assim, um ET, né? Então, vou deixar os contatos aqui para quem quiser no futuro virar um ET também e tal, fiquem à vontade de trabalhar na Microsoft, tá bom? Muito legal, obrigado, Marco. Eu acho que esse espaço que a gente cria, ele é extremamente importante também para isso, né? Trabalhar na Microsoft foi um sonho para mim, foi um sonho para o Marco, pode ser um sonho seu, e a gente está aqui para ajudar
a você realizar esse sonho, porque é realmente uma empresa incrível. Não é à toa que eu dedico hoje quase 100% do meu tempo em cima de produtos Microsoft, e a gente tem tido um sucesso absurdo por causa do comprometimento da empresa. Hoje é a empresa mais valiosa do mundo, né? Recentemente, agora, ela atingiu essa marca. Então, é muito bom caminhar com uma empresa como a Microsoft. Tá? Então, voltando ao ponto aqui, todos apresentados, vou falar dos objetivos do webinar aqui. Então, hoje nós vamos passar em cima de alguns temas extremamente importantes. O primeiro tópico que a gente vai começar falando é sobre governança de dados. Tá? Na sequência, nós vamos falar sobre a questão da inteligência artificial no BI, como que isso está programado, estar dentro do Power BI de vocês. Tá? Dados em nuvem, extremamente importante, a sensibilidade disso, a proteção disso, a questão do LGPD, como é que a gente trabalha as roles em cima disso, um pouco do futuro da tecnologia de inteligência de dados, profissões e tendências que a gente está vendo o mercado requisitando já, e aí a gente vai abrir para perguntas e respostas aqui para vocês que tiverem ainda alguma dúvida durante o processo. Então, falando de governança de dados, como é que o Power BI ajuda, né, nessa questão dos dados, né? Então, está sendo muito comum a gente chegar nas empresas e ver dashboards maravilhosos, né, com um visual incrível, e quando a gente vai olhar o ETL, né, que é Extract, Transform and Load, a fonte de dados desse dashboard está numa base Excel, né, num arquivo, numa planilha Excel. E aí, assim, como é que a gente cuida disso? Quando a gente fala de governança de dados, o quê? Como é que a gente faz prevenção de perda, né? Então, você pega um sistema de DLP, Data Loss Prevention. Como é que eu garanto que o colaborador que está migrando para outro emprego, para um concorrente, não vai pegar aquela planilha e vai levar embora? Então, esses cuidados, eles são extremamente sensíveis, importantes de serem levados em conta na hora de você pensar no seu Power BI do futuro. Tá legal usar o Excel, legal começar com o Excel. A gente tem, o Felipe vai trazer um exemplo aqui para vocês de uma base em Excel que você sobe e ele já mapeia todas as entidades ali, normaliza tudo. Então, muito legal, Sofia, né, Felipe? Então, a gente tem muita coisa que está facilitando a portabilidade de dados do Excel para uma base profissional. Tá? E aí, quando a gente fala de Power Platform, a gente está falando também de dados, né? A gente está falando de uma base extremamente escalada dentro do Data House da Microsoft, né? Público, que fica associado ao Tenant. Então, você tem uma base já ali dentro que é o Dataverse. E poucas pessoas conhecem de Dataverse. Benito, conta para a gente um pouco aí desse desafio que a gente tem de conscientizar o usuário de que Excel não é banco de dados. Heber, o Excel não é e nunca foi, mas nós temos que levar em consideração uma situação de mercado. O Excel é a ferramenta mais utilizada no mercado e qualquer coisa que o usuário precise fazer, tirar a informação de um RP, qualquer ele que seja, ele vai tombar essa informação para uma pasta de trabalho para fazer o trabalho dele acontecer. E depois, uma vez lá disponibilizado, ele acaba subindo isso para o BI. E muitas dessas vezes, por falta de conhecimento, que esse mesmo conector que ele usou para fazer isso no Excel, ele pode usar para fazê-lo também através do Power BI de uma forma muito mais prática e eficiente. É uma questão, antes de mais nada, de cultura disso. Mas, de novo, a utilização do Excel está muito enraizada nos usuários como um todo. Isso é ruim? Claro que não. O Excel é a ferramenta corporativa mais utilizada no mundo. E o usuário a vê como um grande solucionador dos seus problemas. Porém, nem todos os problemas podem passar obrigatoriamente para que você os resolva via Excel.
E o que você falou a respeito de segurança dos dados, é um fato. Você pode usar a camada de proteção para evitar esse tipo de dor de cabeça dentro do Excel? Pode, mas muito pouca gente conhece ou tem disponibilizado esse tipo de recurso. É o caso de começarmos a trabalhar um pouco com recursos ou possibilidades de como nós podemos trabalhar de uma forma mais eficiente utilizando o Power BI para fazer os nossos resultados, o nosso dashboard, os nossos painéis acontecerem de uma forma mais eficiente ali no dia a dia, né? Eu costumo dizer que, assim, se você não tem condições ainda de fazer a aquisição de uma licença que te dê acesso ao Dataverse, e você já tem uma licença do Microsoft 365, seja lá Business Standard, ou E1, E3 ou E5 na sua empresa, que você use pelo menos o OneDrive, ou evolua para uma biblioteca no SharePoint, né, que é a abinha de arquivos do Teams, porque ali dentro você tem políticas da empresa em que, se você tiver algum dado sensível, essa etiqueta de dados sensíveis vai aplicar em cima desse arquivo políticas de restrição. Tá? E aí, se você tiver uma política na empresa onde o CPF, por exemplo, não pode ser um arquivo exportado, a opção de exportar não vai aparecer, você não tem permissão para isso. Então, o rótulo, né, a etiqueta da política vai aparecer para você automaticamente. São features que estão inclusas dentro do Microsoft 365, da licença que você já paga hoje, tá? Dependendo da versão que você tem, Enterprise E1, E3 ou E5, ali está disponível para vocês utilizarem. E aí, qual que é a jornada, né? A jornada, ela é simples, né? O ideal é que você porte esses dados para uma base. Para quem já tem o Microsoft 365, você tem ali dentro uma versão light do Dataverse que você pode usar. E se você tiver interesse em conhecer a versão full, basta você comprar uma licença de Power Apps Premium, né? Antigamente era P1, P2, agora não tem mais, é Power Apps Premium, em que você consegue, e também antes tinha licenças de Power Apps per app e per user, agora só tem per user, né, Pedro? E aí a gente tem essa possibilidade de você ter um Dataverse inteiramente à sua disposição, ou Dataverse inteiramente à disposição, para que você possa usar uma base qualificada com performance para armazenar os seus dados dos seus dashboards em Power BI. Marco, quer falar alguma coisa sobre governança? Como é que está a sua visão, Microsoft, disso? Com certeza, sim. Na verdade, cara, assim, para mim, isso sempre foi um grande carnaval de favela, né? Assim, dados nas empresas. Porque, assim como o João falou, acho que por uma questão de usabilidade, de todo mundo ter o pacote Office e o Excel, tem empresa que é o RP da empresa, é o Excel, né? Não é um uso normal. É o RP, o controle de entrada, de saída, estoque financeiro, tudo é Excel, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, e aí, independente de Copilots e não Copilots, e Power BI e não Power BI, é como é que as empresas vão estruturar o dado. O dado hoje ele é muito mal estruturado, né? Assim, primeira coisa que a gente vai fazer um projeto no cliente, quando eu vou junto lá para eu fazer os meus desenhos Microsoft e tal, a primeira pergunta que tem na mesa é se o cara tem um lake ou se o cara não tem um lake. Porque se o cara não tem um lake, já tem 20 anos atrasado, né? Imagina, cara, não tem um lake. Ah, beleza. Você tem aqui alguma coisa de Fabric ou um Dataverse? Não tenho nada. Pô, cara, então a gente está na roça. Então a gente tem um projeto muito maior para cavar para você, né? Do que simplesmente a gente ir lá e colocar uma camada. Porque o Power BI, no final das contas, em termos de estruturação de dado, falando do dado em si, ele é um apresentador, ele é uma camada de apresentação. Ele apresenta feio que o dado está feio atrás, ele apresenta bonito que o dado está bonito atrás, né? Ele é uma camada de apresentação. Você tem um dado feio, vai projetar um dado feio. Né? Você tem um dado não estruturado, vai projetar um dado não estruturado. Eu vejo assim, Weber, que tipo, as empresas evoluíram, mas as grandes, assim, que tiveram uma preocupação maior, até porque o volume de dados começou a ficar gigantesco, e as pessoas, elas foram forçadas, elas foram a força para ter um lake por causa do tipo de entrada de dados. Mas acho que das médias e pequenas, a gente tem um caminho grande a vencer, tirando aí os planilhas de Excel e para poder ter um ETL um pouco mais sólido.
Mas a primeira coisa para se fazer num projeto de Power BI, de novo, ele é uma camada de apresentação. Ou você trabalha o dado, ou você vai projetar um dado que realmente não está dizendo nada, né? E para nós aqui na Microsoft hoje, quando você vai falar de Copilot, seja de BI ou seja dos outros, tem um pacote que a gente entrega que chama Copilot Activation, e a primeira pergunta é, cara, como é que está o dado do cara? Se o cara não tem nada, ele vai perder dinheiro fazendo um Activation de Copilot, porque o dado, se ele não tem um labeling, por exemplo, se ele não tem uma camada de IP, né, de controle e tal, você vai perguntar para o Copilot qual é o salário do Weber, ele vai falar. Porque o dado vai estar aberto, vai estar exposto. Né? Então, assim, tem realmente uma gama muito forte de trabalho de governança para depois a gente subir para Copilot. Então, tem que começar aí essa jornada, né? Não só contratando o Power BI, mas sim contratando um especialista de dados, um cientista de dados, e depois colocando as camadas de apresentação um pouco mais voltadas para o que o usuário quer ver. Mas antes disso tudo, fundamental alicerce é melhorar o dado, que hoje está muito ruim, na minha visão, ainda para empresas médias e pequenas. Fantástico. Você trouxe um ponto muito importante quando você fala do salário do Weber. Estou precisando de aumento. Brincadeira. Mas a gente está brincando aqui, cara, de um dado extremamente sensível. Porque assim, o salário de um funcionário é algo muito sensível. No Brasil, é um tabu falar de salário. Nos Estados Unidos é normal, cara. Você está numa roda de funcionários da Microsoft, IBM ali, os caras falam de salário. Quanto você ganha? O cara fala, eu ganho no ano tanto. Cara, é normal, assim. Agora, esse tabu aqui no Brasil faz com que a gente tenha que se preocupar realmente com algumas questões e que eu acho que a gente tem que tratar isso dentro do Power BI. Então, estou vendo uma pergunta aqui, mas aí nesse caso, apenas o usuário licenciado irá usufruir dos dados do Dataverse. É no Dataverse, Lucas, que a gente vai conseguir aplicar roles, tá, de acesso para falar que Eber só vê salário de Eber. Lucas só vê salário de Lucas. O Lucas é do RH, ele pode ver de tudo. Então, as permissões, as roles de acesso dentro do Power BI, elas precisam ser trabalhadas na base. Porque a partir da hora que a gente pluga um Copilot dentro da sua organização, se você não tem regras de restrição, permissionamento a nível do dado, o Copilot vai ler tudo e ele vai responder tudo, meu amigo. Então, assim, ele indexa a base de acordo com o perfil do usuário, ele responde. Então, assim, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês algumas telas do Copilot já em funcionamento, que eu estou com ele ativo no meu tenant local, inclusive, Marco, desculpa, tá? Você não tem Copilot ainda aí, eu tenho Copilot aqui, tá? Eu vou criar um usuário para você. De Power BI eu não tenho, cara. Tem os outros, de Power BI eu não tenho. Brincadeiras à parte, mas é um produto ainda que está sendo disponibilizado, né, para alguns tenants, né? Então a gente tem essas pequenas restrições, mas já está se encaminhando para uma solução quase que nativa que você vai comprar lá no seu portal de forma mais fácil, né? Então a gente tem esse cuidado de ter esse dado numa base qualificada, tá? Então, quando a gente olha com essa questão dos dados, realmente o Data Lake é uma preocupação, mas quando a gente está falando de uma empresa pequena, só o fato de você ter esse dado já numa base Microsoft, um Dataverse, cara, para não deixar no Excel, vai para uma lista do SharePoint, lá você consegue personalizar, você consegue customizar a permissão, você consegue quebrar a permissão ao nível de registro. Você tem a tabela de valores e aquela linha de orçamento só o diretor pode ver. Quem tiver... Peraí que eu vou mutar. Quando admitir, já muta, tá? Para não atrapalhar aqui. E aí, assim, a gente tem ter esse cuidado, sabe? Além de ter a ferramenta, né? Tem que ter esse cuidado, porque realmente eu estou um pouco preocupado. Já estava preocupado com o Power BI, porque o cara, quando conecta na fonte de dados, no banco de dados, não tem role, não tem nada, o cara vê tudo, né? E aí, IA usando um Generative AI buscando dados, aí a velocidade com que o problema vai aparecer vai ser maior.
até mais fácil, porque às vezes o cara não sabia que tinha acesso à tabela de salário, mas a IA sabe, ela vai saber. Então, se o cara começar a perguntar coisas obscuras no prompt, ele vai ter respostas que talvez não deveriam ser respondidas. Tá? Então, essa parte da governança, ela não é só importante para o Power BI, mas preparando-se para a implantação de um AI generativo dentro da sua organização, seja Copilot ou qualquer outra coisa, é importante vocês revisarem essa questão da governança. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Só complementando, a governança, nesse caso, ela se torna tão necessária, seja para uma empresa que ainda está no small data ali, né, está com poucos dados, está se estruturando, quanto numa empresa já bem estabelecida, com big data, com dados na casa de petabytes e etc. É importante ter níveis de classificação de sensibilidade desses dados, né? Então, anonimização, muito importante, esses dados serem anonimizados, né? E tudo que a gente está falando aqui a gente não está viajando, a gente está no básico aqui, a gente está assim, falando de fundamentos, né? Então, ter rótulos de sensibilidade, ter esses níveis, ter anonimização de dados, né? Para evitar engenharia reversa, que dependendo do caso, a pessoa, eu não tenho o CPF da pessoa ali no meu dashboard, ok, mas eu tenho um número de inscrição, que se eu pegar esse número de inscrição, fizer toda a engenharia reversa, eu chego no CPF da pessoa, ou seja, você tem um risco ali, você está trazendo um risco. Esse dashboard, publiquei ele no link público lá. Se você der um Google, você acha esse dashboard. Tem muita gente que faz isso, inclusive, para fugir de licenciamento, né? Publica lá na nuvem, mas mal sabem que aquela nuvem é uma nuvem aberta. A Microsoft ela deixa você colocar o seu dashboard ali, mas para casos muito específicos. Sei lá, eu quero ter um dashboard aqui, não tem nenhum nível de nenhum rótulo de sensibilidade, né? Não tem nenhum dado crítico, quero expor isso daqui num portal, numa página web. Ok, mas a partir do momento que eu tenho esse nível, né, de sensibilidade, aí eu já tenho que... Importante também saber, né, todas as opções que você tem na manga. Então, assim, é o melhor caminho publicar no link público. Para esse caso, talvez eu tenha um embedded que pode me atender, né? Eu crio um portal, esse portal autenticado e tudo mais. Então, preciso ter o conhecimento ali das opções que você tem na manga para você não ter esse problema de DLP que o Weber comentou, né? E eu também vejo um trabalho muito grande ainda, puxando o gancho, né? A gente falando de governança e tal, mas segurança da informação. Já vi muitos ambientes, assim, mal parametrizados, sabe? Então, isso impede, inclusive, porque a empresa, às vezes, para ela evitar uma DLP, né? Evitar problemas com a LGPD dela, prefere se fechar ao nível de não conseguir avançar no aspecto de tecnológico. Ela se fecha tanto com medo desses riscos, mas esses riscos são tudo parametrizáveis, que nem o Weber falou. Você coloca um dado ali, a partir do momento que você usa um OneDrive, um SharePoint que está parametrizado, está com a arquitetura correta de segurança, nada entra, nada sai que não deva transitar. E tem solução, né, Pedro? Hoje a gente está falando assim, não tem como, você não pode ser extremista. Eu não posso restringir tudo porque eu não tenho controle. Mas eu também não posso liberar tudo sem controle, né? Então, hoje eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho acesso privilegiado, pelo menos assim, eu mudei a regra essa semana aqui na empresa. Todos os admins são elegíveis, ninguém tem privilégio nenhum. Quando eu preciso fazer uma ação administrativa, seja no admin de Power Platform, seja no admin de SharePoint ou admin global, né, que algumas coisas, por exemplo, alterações de domínio no tenant, essas coisas são configurações que você precisa ser admin global para fazer, eu obrigatoriamente preciso aqui, usar o meu PIN, né, é um dispositivo de segurança em que eu faço a requisição do meu PIN de acesso, usando a tecnologia do Microsoft Entra de PIN, né, e aí eu solicito, e quando eu vou solicitar, eu tenho que adicionar esse PIN.
Ele tem os dois modelos, né? Ele tem um modelo que ele simplesmente é para iPhone ou para Android, e tem um USB tradicional de computador. Só que o legal é que ele tem um leitorzinho aqui, ó, que ele exige a minha presença, o meu toque. Então, quando a gente está falando de acesso a dados para administração, ou seja, eu vou configurar aquele processo, aquela rotina, em que eu tenho que ter a visão administrativa de tudo, de todos os dados, dá para você levar privilégios para poder acessar com um usuário que tenha esse privilégio e que você não corra risco. Porque se você é um admin global o tempo todo, o hacker só precisa roubar a tua senha. Né? Se você não tem um MFA, mais fácil que o cara. Se você tem um MFA no celular, um SMS, hoje a coisa mais fácil que tem é você desviar o fluxo do SMS. Então, assim, você precisa ter algumas ferramentas. Nesse caso aqui, essa tecnologia chama-se YubiKey, tá? E aí você tem essa possibilidade de trazer um nível de segurança um pouco maior para a camada de dados que vocês têm, tá? Bom, Heber, só um complemento que eu gostaria de fazer, Heber. Como comentado, o problema e a questão de segurança ela existe em todos os níveis, seja no Excel, seja no Power BI, seja no SharePoint, seja onde for. A necessidade, como tanto o Marco quanto o Pedro comentaram, da maturidade no cuidado com esses dados. Como você mesmo também comentou, eu tenho que definir o que cada um pode estar visualizando. E aí não importa, vou tirar meu dado do Excel e vou levar ele para um Dataverse. Se pode fazer isso, claro que pode e deve, mas a questão e a atenção à segurança ela é necessária em qualquer um desses níveis, senão vira bagunça isso, né? Exatamente. Eu acho que sim, a governança se trata disso. Inclusive aqui no chat tem uma questão falando que é bastante legal trazer essa questão do roteiro de adoção fornecido pela Microsoft. A Microsoft tem investido pesado em roteiros de adoção, tá? docs.microsoft.com, lá você tem muita coisa. Quer começar? Começa por lá. Quer estudar para certificação? learning.microsoft.com, muita coisa, muito material produzido por nós, pela Microsoft. A gente antigamente tinha mais comunidade ali trabalhando, mas agora a Microsoft ela tem uma rotina de lançamento um pouco mais acelerada, então ela mesma está produzindo alguns conteúdos ali dentro para que a gente consiga ter acesso à documentação o mais rápido possível. Então, respondendo sim, roteiro de adoção da Microsoft extremamente recomendado para esses casos, tá? Então, o próprio Marco já respondeu aqui no chat. Galera, vamos interagir no chat enquanto a gente vai falando para a gente seguir aqui. Falando sobre inteligência artificial no BI. Esse é um tema que todo mundo está aqui curioso, então eu trouxe logo o tema para discussão. Eu falei, eu não vou colocar como primeiro tema, porque tem uma galera que às vezes está no trânsito ainda, voltando para casa, mas agora já deu 40 minutos de live, vale a pena a gente começar a mostrar algumas coisas. Já trocou. Tá? Já trocou, né? Já pediu truco. Exatamente, agora está valendo. Então, assim, Pedrão, mostra para gente o que está vindo de novo do Power BI com o Copilot. Aí, o Pedro tem um vídeo ali no jeito para mostrar para vocês ali do que tem de novo aí. Exatamente. É um vídeo, até quando a Microsoft anunciou lá no MS Build, essas features, né? Foi quando o mundo todo se espantou ali, né? Porque nessa corrida armamentista aí de inteligência artificial, né? Microsoft largou na frente ali, né? Com essa parceria com o OpenAI. E já não perdeu tempo, já anunciou todas essas features e tudo mais. E eu vou passar para vocês aqui, e a gente vai até comentando aqui, tá? Eu vou pausando e tal. Mas, basicamente, assim, a partir do momento que você tem um dado trabalhado, todos esses requisitos que a gente falou aqui, uma governança bem aplicada, um ETL bem feito, né? Uma engenharia consistente, uma engenharia de dados consistente. A partir disso, o seu trabalho ali, geralmente, que a gente fala, né? No BI, que é o 80-20, 80% ETL, 20% data vis, esses 20% a gente elimina. Por quê? Basta agora a área de negócio ou o analista
fazer as perguntas certas para os dados. E aí ele vai responder. Não só responder, mas ele vai gerar insights, ele vai gerar o dashboard ali, né? Então, por isso que a gente fala, pô, esses 20% aí, talvez não seja mais necessário, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um Copilot e tem o prompt ali, basta fazer uma pergunta, e aí entra a engenharia de prompt, as pessoas aprenderem como perguntar também, né? Hoje em dia, acho que a maior hard skill que a gente pode ter agora, daqui para frente, é saber como perguntar, né? Quanto mais você refinar isso, melhor vai ser sua busca ali. Então, rapidamente, ele gerou um dashboard ali com base na pergunta. Ele não gerou um gráfico, ele não gerou uma frase, ele gerou um dashboard. Olha só que loucura que ele faz ali. E, obviamente, ali você pode fazer o processo de enriquecimento. Ali no promptzinho ali, ó, que ele já vai dar o zoom, a gente tem um clipezinho ali, ou seja, eu posso arrastar arquivos, seja do meu OneDrive, seja do SharePoint, do meu desktop, e falar, ó, enriquece o dashboard com essas informações. Ou posso continuar ali as sugestões, fazer outras perguntas, e ele vai analisar os dados, isso que é importante, ele está analisando os dados, ele não está tirando, imaginando essas informações, por isso que é importante você ter a camada de dados ali bem estruturada. A partir disso, então essa parte aqui, ao meu ver, isso daí é cada vez mais, ele vai ser empurrado para a área de negócio. Né? Você como analista de BI, sua preocupação vai até o ponto, criei os dados, fiz aqui o processo de ETL, está bem feito, está refinado, está validado, trabalhei ali números nulos, blank, apliquei as regras de negócio correto. Agora eu posso ir lá capacitar, claro, né? Você não vai dar ali, tirar o pino da granada e dar na mão do... Não, você tem que capacitar, isso entra muita parte de nutrição, né? Você articular eventos internos ali na empresa e na área mesmo, né? Em loco ali, em campo, capacitar essas pessoas. É um trabalho, você tem um trabalho inicial, mas depois disso, aí é colher esses frutos desse crescimento exponencial, porque isso daqui, depois que uma área de negócio está capacitada para usar isso daqui, o céu é o limite, né? Então você tem um crescimento muito exponencial do negócio. As pessoas passam a resolver problemas com muito mais facilidade. Então esse é um pouco do poder de fogo aí do Copilot dentro do Power BI, no Power BI Online. Ainda tem outras features no Power BI Desktop para quem constrói o dashboard ali, né? E a gente sabe que às vezes funções DAX se tornam às vezes um calcanhar de Aquiles para quem não entende contexto de linha, contexto de filtro, né? Parece algo trivial, mas depois que a gente vai aprofundando, né? Cavando, a gente vê, pô, preciso ter um nível avançado aqui de conhecimento para construir essas funções. Então, o Copilot ele vai fazer isso no Power BI Desktop. Então, você vai lá, precisa de uma medida que calcule aqui a média móvel. Dá um clique lá, ele vai criar a medida para você. Obviamente, você vai visualizar aquela medida, vai entender se está certo. E aí, você dá o botãozinho lá, a medida está pronta. Então, assim, é algo mágico. Realmente faz a gente refletir sobre muitas coisas, né? Como que eu faço e como que eu terei que fazer daqui para frente. Mas é isso. A tecnologia é algo que, se eu não me engano, tem um artigo da Gartner, né? Que ela fala que falando de revoluções que o Weber comentou no começo, a grande revolução que teve tecnológica falando demorou 20 anos para ocorrer, né? Isso, com o passar do tempo, está se encurtando. A tendência é que até 2027, se eu não me engano, essas revoluções ocorram várias vezes dentro do mesmo ano, inclusive. A gente está falando de ondas de mudança que a cada 3 meses você vai ter que estar se renovando. Renovando, assim, reseta e aprende de novo. É uma loucura, mas assim, a gente que escolheu mexer com tecnologia, a gente deu, sabe aquele aceitezinho que ninguém lê? Aceito e concordo, tal. Aceito e concordo que vou ter que estudar para o resto da vida, é isso. É o opt-in, né, no marketing, o pessoal do marketing fala, é o opt-in.
Fantástico, fantástico. Assim, e só para continuar, eu queria fechar uma linha de entendimento aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui, porque já viu, né, cara? O Marco tem até arrepio de demo. Eu sou o cara das demos. Eu, se não tiver demo de PowerShell por meio da. Não funciona. Mas, cara, eu criei. Quando você estava falando, eu estava criando alguma coisa aqui rapidinho para mostrar aonde vai chegar o nível de automação do Power BI. Tá? Eu fiz aqui rapidamente. Aqui, eu conheço pouco de Power BI, não conheço tanto quanto a Giovana, o Pedro, o Felipe aqui, mas. Criei uma base rápida aqui, uma tabela com 2 colunas aqui, trazer só um contador aqui, isso subir uma linha lá, para entender, mostrar para vocês isso que o Pedro falou, eu tendo a máquina de Generative AI, olhando para os dados e criando medidas, né, criando ali já as measures, automaticamente, sem eu saber nada de DAX. Tá? Inclusive, o Marco Monteiro falou aqui no chat sobre a questão coisas básicas de DAX, ele falar em segundos. Cara, eu ousaria, Marco Monteiro, falar coisas avançadas de DAX, porque eu aposto que dessa audiência aqui de 53 pessoas, meia dúzia abriria e faria um calculate aqui com 16 filtros. Eu duvido que é um negócio fácil de se fazer. Cara, demoraria o cara pensar e conceber um calculate. Cara, calculate não é para qualquer um. Não, é uma função difícil de entender, inclusive. Depois que você entende, é igual andar de bicicleta, né? Fica facinho. Mas eu acho que vai além. Não é questão básica de DAX. Ela talvez vá resolver coisas complexas com DAX ali e trazer para insights que cruzamento de dados a gente demoraria muito tempo para fazer. Mas aqui, olha que legal, imagina o Copilot fazendo isso, né? Sumarizando dados e trazendo essas métricas para a gente. Pense que essas métricas elas vão estar disponíveis para você usar isso dentro de um Copilot, que talvez você nem precise do Power BI, mas você precisa tomar decisão com o resultado do Power BI. Tá? Então, isso é nativo dentro de algumas ferramentas. Você pode pegar aqui, por exemplo, uma ação de chamar um fluxo, e ele chama um fluxo, e você faz o que você quiser dentro do fluxo e devolve a resposta. Então, você pode fazer check-in, check-out, scorecard, cara, atualizar um dataset via Copilot, sabe? E olha que legal, você pega o Microsoft Viva Goals da Microsoft, que ela recentemente lançou agora dentro do Viva, né, da plataforma Viva. Olha que coisa interessante. Você pode criar uma meta para o seu time e você não tem que ficar olhando se o time fez ou não fez. Você tem um Power BI conectado com a fonte de dados, que pode ser o seu Excel, a gente quer que não seja, mas pode ser a tua base Dataverse, a tua base SQL. E esse ETL vai trazer o dado para dentro do Power BI, que tem uma medida. E olha que interessante, eu consigo conectar com essa medida e simplesmente falar, olha, o número dessa medida vai fazer um check-in da minha meta, ou seja, da minha métrica. Então, eu venho aqui, olha, conecto com a minha fonte, eu seleciono o que eu quero pegar daqui, ó, dessa área do dashboard. E ele traz aqui, ó, as medidas dessa área e eu simplesmente conecto uma ferramenta com o meu Power BI, ou seja, o resultado do meu dashboard está incidindo na decisão de uma outra ferramenta minha sem eu abrir o Power BI. Vocês estão entendendo onde a gente vai chegar com a questão do Power BI? Tá? É muito mais além do que eu ficar abrindo um painel na minha televisão e tentar entender o que a Giovana fez. Então, eu não preciso abrir o meu Power BI. Eu vou ter ferramentas tomando decisão em cima de dashboards que nem serão abertos. Então, tem muita gente investindo em visual de Power BI. Gente, a tendência é outra. Nós estamos falando de ter um ETL fantástico que me traga dados reais que eu não tenha nem que olhar para o meu dashboard para que a minha aplicação tome decisões. Então, você vai ver aqui, ó, dentro do meu Copilot, ações como estas daqui, em que eu consigo ter aqui, por exemplo, deixa eu só mostrar aqui um negócio interessante para vocês. Uma ação
E aqui dentro dos connectors, olha que interessante, olha o tanto de connector que eu tenho aqui. Ó. Eu posso executar script no Excel, eu posso fazer chamada do fluxo, que vai abrir esse fluxo para eu poder fazer. Eu tenho todos os... São mais de 2.000 connectors de Power Platform disponíveis aqui na plataforma para vocês poderem consultar. Então, gente, o céu é o limite para a tendência de uso do Power BI, mas de uma forma inteligente. Tá? Eu quis mostrar isso aqui só para complementar o que o Pedro mostrou, que trazer o dado do Power BI não é o fim. O fim é o Copilot ou outras ferramentas tomando decisão com as medidas que o seu Power BI está trazendo pro Insight, tá? Então, acho que essa visão é importante estar clara na cabeça de todos vocês, porque o próximo passo que a gente vai falar sobre dados em nuvem. E quando a gente fala de dados em nuvem, né, é tudo mais fácil, né? É conectar uma base senha do On-Premise Data Gateway, tá, é mais fácil, mas também é mais fácil não só para você, é mais fácil para todo mundo, né? Como é que você protege esse dado? Como é que você convence a tua liderança de que é seguro também estar na nuvem? Entre as metas está ampliar a participação da produção nacional de qualidade. Opa, Tem alguém assistindo o Jornal Nacional ali, olha que legal. Saudade, faz anos que eu não vejo a voz. Mas vamos lá, então a gente tem esse desafio. Eu queria abrir aqui para perguntas aqui, se alguém tem alguma pergunta sobre esse tema de dados em nuvem, porque é um tema sensível. Aí, Felipe, seria legal mostrar, fazer a demo daquela inteligência bacana de ler os dados da Sofia, e depois também mostrar, já que você vai estar com a tela, já mostrar um pouquinho da inteligência artificial ali no uso de uma questão mais enterprise, o modelo ideal de como lidar com os dados, tratando dado com Spark e fazendo o ápice, né, do tratamento do dado ali de uma forma bem bacana. Passar só um gostinho para o pessoal, tá, gente? Bom, pessoal, primeiro, na verdade, vocês estavam falando de governança, né? Tá falando de dados e tudo mais. E aí, o que vem na minha cabeça sempre é o Fabric, tá? Desde o pipeline de dados, a criação do OneLake, e aí o Weber falou aí das ações no final, né, da ponta para tomar decisão automaticamente, aí com Data Activator. Então, acho que é uma aplicação completa aí dentro da Microsoft, que acertaram bastante em cheio, que pega desde o pipeline do Data Factor, faz ali no nosso Data Warehouse. Tem a visualização, né, a camada de visualização do Power BI e o Data Activator ali também para... Só uma pincelada, acho que vai ficar para uma próxima, tá? Agora, que só dá essa chamada aqui. Mas vim mostrar um pouco do projeto Sofia, né, que é um painel que você joga o seu arquivo Excel. Aqui eu tenho um arquivo de demonstração de sales, né, são várias vendas ali dentro do meu cardápio. E ele consegue tirar insights desse seu Excel de uma forma automatizada. Então, tem vários dashboards aqui automáticos. E aqui do lado direito, eu tenho sugestões que ele próprio fez. Para mim, são copilots funcionando por debaixo dos panos, tudo bem? São chat GPTs ali que vai analisar o seu dado e vai subdividir para você. E quando você clica nessas sugestões, ele abre uma outra janela. Isso dá para ser feito com outras linguagens, certo? Eu tô usando um frame, né? O projeto Sofia, mas eu poderia construir isso e fazer chamadas API, por exemplo, no Azure OpenAI do ChatGPT, criar essas análises e depois transformar em visualizações. Tá? É isso que o projeto Sofia faz. E aí facilita na hora de... eu tenho um Excel enorme, a primeira vez que eu olho para ele, eu não consigo tirar alguns insights. Então, o projeto Sofia ajuda nessas segmentações, desses direcionamentos. Tá? Inclusive, Felipe, uma pergunta que acabou de chegar 1 minuto atrás aqui no chat da Lília, se o Copilot pode ser usado para complementar dashboards. Então, só para a Lília, se o seu dashboard, Lília, está baseado em um Excel, por exemplo, você pode subir aqui no Sofia
e ele vai te trazer visões que talvez você nem pensou. Ele pode complementar o teu dashboard, tá? Como ainda não é talvez o teu dashboard não esteja integrado com Data Fabric, e talvez você vai ter que reproduzir isso lá no seu ETL, mas ele traz esses insights complementares que talvez você não pensou em cruzamento ali. Isso é muito legal do projeto Sofia. Antes, né, de ter os copilots da vida, eu anonimizava os dados, né? Eu tinha uma base de dados, eu anonimizava os dados, eu pegava um recorte deles em um Excel, eu jogava no chat GPT e pedia para ele fazer uma análise para mim primeiro, para ter uns primeiros insights das minhas colunas. E aí, isso dava mais valor aí na hora de analisar e depois partir para o relatório. Tá? Dá para ser feito isso. Tomar cuidado com um dado sensível, né, da empresa, por isso que eu anonimizava, mas dava essa visão para um Copilot ou para um chat GPT fazer essa primeira análise, beleza? Então, o projeto Sofia é bem simples, né? Você pode usar os seus próprios dados, está em beta ainda, tá? É um projeto. Mas se vocês quiserem brincar com ele, fiquem à vontade, eu vou mandar no chat. O meu chat está aparecendo, eu estou dando enter aqui, não sei se foi. Deixa eu ver, eu valido aqui para você já. Ainda não. Ainda não está indo. Vou mandar para o Pedrão depois para mandar para vocês. Manda para o Pedro pelo chat. Beleza. Bacana. Show. Então, assim, agora, quando a gente fala... isso que eu ia pedir. Quando a gente fala de estratégia de dados, né, que é a cultura de dados dentro da empresa, gente, vocês têm que usar ferramentas profissionais, porque a massa de dados é tão grande que você não vai conseguir fazer um ETL tradicional ali usando M, por exemplo. M é uma linguagem fantástica, mas ela não performa para milhões de registros, né? Ela executa o trabalho muito bem feito, mas ela tem uma performance um pouco limitada quando a gente fala de Big Data, né? Então, o Felipe vai mostrar para vocês alguns recursos bem bacanas aqui, que vale a pena vocês entenderem para onde vai o Power BI com o volume de dados que a gente vai gerar com o IA no futuro. No futuro próximo. Deixa eu ver se eu liguei aqui, né? Porque ele precisa de uma F64 aqui na Azure, tá? Deixa eu só ver se está ligado. Beleza. Dá para não dormir com isso daí ligado, não, senão depois a conta vem, né? Não, eu tenho que daqui a pouquinho desligar, porque vai consumir todos os meus créditos ali na L. Deixa eu ver se ele já está ligado aqui. Bom, eu estou dentro aqui da camada do Fabric, tá, pessoal? Dentro de um notebook, dentro do Microsoft Fabric, tá? E aí eu vou analisar essa base de dados, que é uma base de dados de demonstração, eu crio um pipeline. E aí aqui já tem essa base de dados de Covid, tá? Deixa ele esquentar os motores aqui. Bom, mas aqui do lado a gente já tem o nosso famosinho botão, né? Olha só, o Copilot. Ele vai ajudar a gente. Eu não sei muito Spark, tá? Vai me ajudar aqui na hora a construir as análises com o Spark dentro desse dataset aqui de Covid, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Já startou. A gente tem um data frame aqui referente a Covid, tem várias linhas, várias colunas, tá? E eu posso vir aqui no R, ou no Copilot, e fazer algumas perguntas, né? Eu perguntei como contar utilizando o R aqui, né? Olha só. Já deixei pré-pronto, tá? Ele tem esse botão, ele dá o código em R, eu posso aplicar aqui, ó, inserir o código aqui embaixo. Eu já fiz antes, né? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele dá essa atenção, né? Código gerado por uma IA. É uma coisa bem legal de se pensar, ela não vai substituir a gente. Nós temos nosso coração, a nossa alma, nosso entendimento técnico de falar, olha, você vai me ajudar, é um copiloto. Ele não está aqui para substituir ninguém. Então, ele vai ter um direcionamento, você vai direcionar também. E aí você testa. Ele já tem até um disclaimer aqui, né? Falando, olha, sou uma IA, então cuidado. Ele fez, deixa eu copiar aqui para baixo esse código aqui, não. Eu ia roubar, vou dar linha, né? Tem 1000 linhas. Então, quem não sabe nada, fala, eu quero saber o total de linhas que tem no meu data frame. Você faz uma pergunta aqui para o seu Copilot, ele vai te dar a resposta.
você vai aplicar aqui no seu notebook, vai rodar o código, vai ver se rodou certo, né? Porque ele também não está assim com 100% de acurácia. E você vai começar a fazer a análise em cima do seu data frame aqui. Bem legal para quem não conhece, para quem está de início, né? Ou para quem quer fazer alguma análise mais detalhada com o uso do Copilot. Tá? Ainda está em preview, né? Então, versão prévia. Eu não tenho no meu Power BI, porque acho que o meu tenant não está habilitado. Tá? Acho que o Weber... Eu não sei de vocês quem já testou aí no BI. Essa questão aí inclusive, né, esse disclaimer que ele gera e tal, isso é muito importante porque existe, né, se você for pesquisar, existe um código de conduta para você utilizar a inteligência artificial e tal, e também tem que ter muito cuidado. A gente sabe que o Copilot, ele está rodando aqui na engine, né, da OpenAI, e a OpenAI, os dados dela foram treinados até um determinado ponto, se não me engano, algumas perguntas que, inclusive, se você fizer lá no chat GPT, ele vai dar com base em informações de 2020, 22, 23, dependendo da situação. Porque é difícil você treinar um algoritmo nessa magnitude. Então, isso é feito de forma faseada. Então, por isso que, inclusive, tem esse disclaimer e tal. Você tem que aferir ali o que a inteligência artificial tá fazendo, né? Você tem que ser corresponsável por ela. Ela é seu copiloto e você tem que ser o corresponsável pelo que ela está gerando. Totalmente corresponsável, você tem que ter entendimento da sua base, né, para fazer as perguntas corretas. Aqui eu pedi para ele gerar alguns exemplos, né, de visualização. Vamos ver se ele cria esse que ele sugeriu. Tá? Está trabalhando nisso. Vamos ver. Ó, ele fez aqui um código Panda, né? Está usando a biblioteca Matplotlib. Vou aplicar. Ele vai trazer aqui para baixo. Não preciso nem estudar Panda mais, então, né? Precisa. Pior que precisa. Porque, olha, cruzem os dedos, sozinho, né? Cruzem os dedos, vou rodar a célula, não é certeza que vai funcionar. E ajuda muito. E não funciona. Pode falar. Não, enquanto o Felipe tá rodando, tal, acho que queria pegar essa brincadeira que o Weber fez, mas tipo trazer ela para o mundo do nosso dia a dia, assim. Você precisa continuar estudando Panda. Só que uma parada que a galera tem falado pouco, e é o coração do que a gente vai ver em AI generativa, não é a questão só da produtividade, e sim a questão de skilling. Por que a questão de skilling? Você precisa continuar estudando Panda, mas a diferença de velocidade para você saber um bom Panda entre um júnior e um pleno encurtou demais. Porque antigamente o júnior era muito júnior, o pleno era um cara com conhecimento já que ele deitava e rolava, e o sênior era Jesus Cristo. Hoje a diferença entre Jesus Cristo e o cara que está aprendendo Panda com AI generativa é muito pequena. Então, a AI... Exatamente, a diferença, tipo assim, o skilling para mim é muito mais importante do que o ganho de produtividade. Porque hoje, como é que você faz para treinar o cara e como é que você faz para ter critérios claros que o cara hoje é júnior, sênior e pleno? Eu acho que hoje a velocidade que o Copilot te dá para o cara aprender Panda é muito maior. Vai poder ser um ótimo programador em Panda quem souber usar excelentes prompts para saber muito Panda. Você não vai parar de estudar, mas encurtou muito a distância entre o sênior e o pleno. E isso é uma questão de governança que os gerentes vão ter que medir muito, porque assim, daqui a pouco a galera vai estar muito veloz nessa questão. Então, para mim, o skilling é importante. Muito, muito bem colocado isso, Marcos. A gente já entra, então, no tópico 5 aqui, que é o futuro da tecnologia, da inteligência, com relação à questão da mão de obra. E aí, na semana passada, eu estava dando uma aula, cara, e veio um insight bem legal. Por muitos anos, um profissional valioso era aquele que tinha as respostas.
tá? Era o cara que você perguntava, pô, Benito, quantas linhas tem o Excel? Nem eu sei. E Benito sabe de cabeça lá, quer ver? Olha lá. Tá. Quantas linhas? Tirando as 3 primeiras? Coluna eu sei. Coluna eu sei que é XFD. Né? Ele tem XFD lá. Né? Agora a gente tem... quem tinha as respostas era um profissional valioso. Hoje, profissional valioso é quem sabe fazer as perguntas certas. Tá? O cara que souber fazer a pergunta certa para o prompt do Copilot, para o ChatGPT ou para qualquer outra IA que use o prompt como interface humana, esse cara vai ter a resposta certa a um clique do mouse dele. Tá? Então, muito forte essa frase, mas é a realidade. Tá? Então, a diferença entre um profissional que tem uma bagagem aqui dentro e um profissional que está começando agora são as perguntas certas. Tá? Porque uma vez que eu pedi de forma correta para o Copilot me gerar um código em Panda, que eu cobri todas as variáveis necessárias da pergunta, ele vai me entregar um código pronto, funcionando, e com um nível de assertividade absurda, perto de 100%. Tá? Corroborando, Weber, com o que você falou, e com o que eu falei lá na questão lá daquele artigo da Gartner, que ela fala que as ondas de revolução vão encurtar, você não vai ter nem tempo de se tornar um especialista assíduo naquela ferramenta. Você não vai ter tempo, porque as coisas começam a surgir, né? Por exemplo, agora tem o Project Sophia. Nem eu não conhecia, tô vendo agora, já vou ter que estudar. Opa, já ter que parar, tem mil coisas para estudar, vou ter mais uma aqui para estudar. Então, assim, não dá tempo de virar especialista. Você vai lá, vai pincelar, vai falar, nossa, faz isso daqui interessante, tal, tal. Pronto, tem um conhecimento aqui que eu preciso. Se um dia eu for demandado, eu sei que tem ali a ferramenta que eu posso contar. Se eu patinar, eu vou perguntar ali para o Copilot, seja para qual inteligência artificial for, e vou dizer, o importante é eu resolver o problema. É isso daí. Fantástico. Tem que resolver o problema ali na ponta. Alexandre tem duas perguntas. Estou indo aqui. Alessandro acabou de colocar uma pergunta: como fica o Power Apps com todas essas ferramentas? Entenda que algumas coisas, Alessandro, não estão na base de dados, na fonte de dados. Tá? E como é que você capta isso do seu usuário? Power Apps. Tá? Às vezes você precisa complementar um dado, estender um esquema e fazer um complemento e relacionar um dado que está no SAP com um dado que está no Dataverse. E aí o Power Apps vai ser fundamental para você construir com velocidade. Não pensem em vocês, porque a gente não está falando de Power Apps aqui, que a gente não vai falar. Tá? Inclusive, o último tópico aqui é quais são os futuros webinars que a gente vai fazer. O próximo, com certeza, vai ser de Power Apps. Tá? A gente tem vários especialistas aqui de Power Apps também e vão contribuir com o que está acontecendo no mundo de Power Apps. E assim, só respondendo a tua pergunta, Alessandro, a gente tem essas mesmas funcionalidades para Power Apps. Hoje você já consegue criar um aplicativo com linguagem natural. Criar um aplicativo para cadastro de fornecedores, pessoas jurídicas. Ele já sabe o que são atributos de uma pessoa jurídica e ele já cria tanto a interface como os dados dentro do Dataverse e você já sai fazendo isso, tá? Pode falar, Pedro. Desculpa, eu vi uma demonstração na MS Build que aquilo dali eu fiquei impressionado. Foi muito louco, assim, no Power Apps, a pessoa ela desenhou um aplicativo. No papel caneta, assim, às vezes você vai no cliente, sei lá, você é um consultor, vai no cliente, você fala, cara, assim, não tá batendo as ideias ali, você não tá conseguindo, né, entender muito bem o que o cara quer. Dar um papel para ele e falar, desenha aí o que você quer. Porque na hora lá a mulher desenhou um app, desenhou as caixinhas e tal, o cara tirou uma foto ali na hora, importou no Power Apps, o Power Apps leu aquilo dali e criou um app com base na imagem. Então, isso que o Pedro está falando, ó, tá aqui, ó. Quando você vai criar um app, seleciona a imagem, olha, tá vendo? Tá aqui, ó. Você rabisca, pode pegar a foto de um quadro, que eu já testei que funciona também no vidro. Aqui na Pronext a gente tem
vidro para todo lado para a gente poder criar os MVPs. E uma vez que você tem o desenho da sua tela, ele transforma isso em aplicação, cria todas as colunas dentro do Dataverse automaticamente e faz todo o processo para vocês, tá? E isso daqui não morre só aqui. Para quem já é um pouquinho mais profissional, que isso aqui é amadorismo total, né? Pô, desenhar no papel, pelo pleno 2024, pelo amor de Deus, né, cara? Eu tô repensando a solução para substituir papel higiênico. O cara ainda tá usando papel A4, mano. Tá ligado? E aí, assim, para quem já tá moderno, o cara usar o Figma, pô, fantástico, né? E o legal é que aqui você consegue pegar uma tela Figma e virar app nativamente. Só que isso aqui é só a ponta do iceberg, tá? O que vem pela frente é muito maior, né? Insights de dados na tela do Power Apps para a gente construir um Power Apps de uma forma mais integrada. O que eu queria mostrar para vocês, para a gente fechar, já estamos um pouco avançado, isso daqui é o Copilot. Tá? Para quem não viu ainda, não degustou, eu vou deixar vocês com vontade. Tá? Então, eu vou criar aqui um Copilot do zero, demo, live, Power BI. E aí, olha que legal, já temos suporte português Brasil, galera. Tá? Então, o Copilot, Microsoft Copilot fala português já. Tá? E aí, olha que legal, aqui, olha que interessante, é aonde eu vou colocar o site que eu quero buscar como fonte de dados, quero buscar as respostas lá. E aqui eu posso botar mais de um, tá? Posso botar sites públicos, posso botar site SharePoint. Lembrando que site SharePoint, ele vai respeitar o que você enxerga. Se é Eber que está pesquisando, ele só vai fazendo perguntas no prompt, o ChatGPT só vai trazer dados em que Eber tem acesso, tá? É um usuário logado. Então, olha que legal, eu dou um criar aqui, ele vai criar um ChatGPT, tá? Para quem está acostumado lá com o ChatGPT, ele vai criar um ChatGPT privado para minha organização que eu posso disponibilizar para atender uma frente, uma audiência específica, de RH, de vendas, etc. Tá? Então, aqui, olha que interessante, eu consigo vir no meu painel, processar, atualizar. Imagina que eu acabei de aplicar uma página lá no meu site público, eu dou atualizar, tá? Então eu consigo adicionar arquivos de perguntas e respostas também, pode ser baseado em SharePoint, né? E aqui, olha que legal, em instantâneo, eu vou perguntar aqui, quem são os fundadores do Programando Vidas? Que é um projeto social que forma jovens em tudo isso que nós estamos falando aqui. Olha que louco. Ele já indexou o site e ele já respondeu. Os fundadores do Programando Vida são Eber Lopes, Luiz Gustavo Serra, João Benito, Daniel e Douglas. Ah, será que funciona isso mesmo? Então tá brincando agora com o Pedro. Pedro, vamos lá. Gostaria de saber se Pedro Paulo é instrutor do Programando Vidas. Vamos ver se funciona. Isso aqui? Se ele indexou? Sim, Pedro Paulo é instrutor do Programando Vidas. Vocês estão entendendo aonde a coisa vai chegar? Vocês estão entendendo que eu posso vir aqui no tópicos meus? Ó, em nenhum momento você criou regras, né? Se perguntar tal coisa, responda tal coisa. Só deu o input ali para ele. Falou, é desse site que você vai observar. Eu posso colocar outros sites para pesquisar e posso criar várias outras ferramentas, várias outras funcionalidades aqui dentro que pode usar o que eu mostrei para vocês aqui, que é o componente de Run Flow from Copilot, que simplesmente eu consigo fazer uma pergunta do chat, do meu prompt, disparar uma execução de um Power Automate em que ele vai no meu Dataverse, ele faz o que eu quiser que ele faça, pega essa informação e devolve como resposta para o Copilot, tá? Então, isso daqui, gente, vai mudar a forma de como você customiza a interação da inteligência artificial com o Power BI,
com Power Apps, com Windows, com Office, com qualquer coisa que vocês tenham usando dentro da plataforma de vocês, tá? Então, falando de tecnologia, de impactos dessas tecnologias, eu quero trazer uma provocação agora para a gente discutir nos finalmente aqui, que são 21h21, e eu que sou neurótico com relógio, esse horário é um horário bom, a gente tem uma preocupação, né? Como é que a gente forma jovens nisso daqui? Então, para isso, nós criamos o Programando Vidas. Depois entrem lá, www.programandovidas.com.br. Inclusive, a gente está iniciando uma turma gigante agora. Treinamento gratuito sobre tudo isso que vocês estão vendo para jovens que precisam ingressar no mercado de trabalho e não têm condições de pagar o curso do Pedro, o curso do Eduardo Amaral, o curso do Benito. Lá no Programando Vidas, esses caras vão ter acesso com os melhores instrutores do Brasil em tecnologia Microsoft, custo zero, tá? Destinado para quem não tem condições de pagar, tá bom? Então, como é que a gente... Eu enxergo, eu vou até abrir para vocês assim, eu acho que isso abre um mundo de oportunidades para quem é da área de negócio e quer migrar para a área de TI, mas tem dificuldade com programação, por exemplo. O cara não conhece Python, o cara não conhece R, o cara não conhece nada. Aqui na empresa a gente tem um caso bem legal, o cara tem 20 anos de GM, saiu da GM e veio trabalhar com o Power BI, que é o Cris, um grande amigo meu. Cara, sabe, essa possibilidade do cara se reinventar e simplesmente mudar a carreira dele, sair daquele cara crachá às 5 horas da manhã, entrando em fábrica, sabe, virando turno, e, de repente, o cara se vê sentado no notebook, trabalhando de casa, de bermudão, no ar-condicionado, tranquilo, sabe? Eu acho que a inteligência artificial e essas ferramentas que a gente mostrou hoje proporciona isso, e isso vai mudar a vida de muita gente. Então, eu queria que vocês discutissem, posso abrir também para perguntas aqui, quem quiser abrir microfone e tal, a gente já está indo para os finalmente aqui, para perguntas e respostas, mas eu quero fazer essa provocação. Benito, começando por você. Como é que você está enxergando esse mundo de oportunidades, que para alguns é oportunidade, para outros é medo de ficar desempregado? De novo, Weber, nós vamos voltar à tese do aluno e do estudante. Para aqueles que têm conteúdo, para aqueles que têm dedicação e têm empenho, essa estrutura toda da inteligência artificial potencializará o seu trabalho. Aqueles que não têm nada para apresentar, é bom se preocupar que vai precisar de ver o que vai fazer da vida, porque esses a inteligência artificial vai engolir, não vai ter o que fazer. E aí é onde a gente procura se destacar, e temos que buscar justamente esse aperfeiçoamento, seja conhecendo melhor o que a ferramenta pode fazer, seja o Excel, seja o Outlook, seja o Teams, o Copilot do Teams é simplesmente fantástico. Você aponta para uma reunião gravada e você pede para ele, ele faz o resumo do que aconteceu, se você foi, o que ficou de pendência para você poder resolver, entre outras coisas. Então, tem muita. O Copilot do Outlook te ajuda a você escrever um e-mail num tom mais gentil ou educado, se assim poderíamos dizer, para evitar atrito. Quando a gente está de sangue quente, né? Quer responder aquele e-mail de sangue quente. Você recebeu um e-mail, é o que eu costumo falar, você recebeu um e-mail que você não gostou, fecha o e-mail. Se você ficou muito chateado, para não falar outra coisa, né, com aquele e-mail, fecha e vai embora para casa. Fecha o Outlook e vai embora para casa e pensa 2 vezes antes de você responder. Porque vai acabar dando confusão. Então, a inteligência artificial está aqui para facilitar o nosso trabalho. Aquele trabalho braçal chato de garimpar dado, coletar, sair procurando onde é que está, etc., isso a inteligência artificial fará para nós. Mas ela... E aí cabe a nós analisarmos e verificarmos e validarmos se aquela sugestão que ela está nos fazendo é a mais adequada, se aquele painel que nós vimos aqui, o Pedro mostrando na construção, efetivamente os indicadores mais adequados para isso. E para isso eu vou precisar, como também dito aqui, de uma boa base de um cientista de dados. E o cientista de dados, numa boa base, ele precisa de
bons conhecimentos de estatística, aquela aula que você cabulou na faculdade, por favor, volta lá, pede desculpa para o professor e faz de novo, tá ok? Pesquisa operacional e Six Sigma, porque você tem que saber mapear o processo. Você tem que entender do processo para saber o que está sendo apresentado lá. Ou seja, passaremos a desenvolver atividades cada vez mais nobres. Aquela história de ficar separando feijão, o Copilot vai fazer isso para a gente. O restante, ou seja, a cabeça pensante, continuam sendo nós. Não devemos enxergar isto como um perigo. Ele é perigo, sim, para quem está acomodado. Para quem não consegue ou não pensa em fazer absolutamente nada na vida. E como você comentou com meus cabelos aqui, cara, eu levei 64 anos para chegar nessa tonalidade, tá bom? É igual a minha barriga, igual a minha barriga. Eu comi muita picanha para chegar aqui. Exatamente. Então, gente, a gente não pode temer esse tipo de desafio. Muito pelo contrário. Nós temos que procurar estar evoluindo, estar sempre andando e surfando na crista da onda. Não podemos deixar a onda quebrar nas nossas costas, porque senão a gente vai dançar. Gente, nós estamos navegando ou estamos surfando em Nazaré. A onda não é pequena. Então, fique esperto, porque não vai querer pegar jacaré lá em Nazaré, que, velho, tu vai quebrar a cara. Fantástico, tá certo? Fantástico. É legal assim, né? E só complementando, e aí entra também o gancho fazendo aqui um pouco de propaganda, do que a gente gostaria, do que melhor gostaríamos, estamos desenvolvendo com o Programando Vidas, que é gerar oportunidades para essa juventude, essa galera que está buscando uma oportunidade no mercado, do que eles podem fazer, dar um norte a eles para saber por onde é que eles podem estar caminhando e por onde é que eles podem estar se direcionando. Fantástico, fantástico. E assim, só para a gente fechar esse tema, de questão da inclusão ali, depois a gente vem falando dos desafios, eu queria trazer um caso da própria Giovana, que está aqui com a gente, tá? A Giovana, ela é uma das mulheres mais novas certificadas no mundo. A Giovana hoje tem 19 anos, hoje ela é head de Power BI aqui na Pronext, e é uma prova viva de que é possível a gente pegar jovens e transformar esses jovens. A Giovana veio para cá com 16 anos, né, Giovana? E trabalhou fortemente estudando as certificações de Power BI e conseguiu passar. Tem até um case público da Microsoft, Marcondes Farias, que é o vice-presidente da Microsoft, fez uma entrevista com ela e tal. E é muito legal, é isso que o Benito está falando. O estudante, né, o cara que estuda, ele tem oportunidade. Tá? Então, você que está buscando uma mudança de carreira, ou então se aprofundar nesse tema, esses são os caras em que vocês têm que plugar e grudar e entrar e seguir esses caras, sabe, até a morte, porque esses caras são os primeiros a saber. Eu estava brincando, Marco, os funcionários da Microsoft antigamente eram os caras que davam as notícias para a comunidade, para os clientes e tal. Hoje não mais, cara. O Satya entra ao vivo, não avisa ninguém e faz um announcement, cara, de um produto novo que ninguém sabia que estava sendo desenvolvido. E é isso que está rolando. Tipo assim, você está dormindo, tem uma pá de indiano lá codando produtos fantásticos que vão mudar o mundo, sabe? Então, não dá mais hoje para você ficar desconectado desses profissionais que estão à frente, que estão buscando estar sempre conectado lá com a fonte. Legal assim, o Pedro, Felipe, o Benito, por serem MVP, os caras trocam informações com o time que desenvolve. Então, gente, coisas que estão sendo criadas, os caras já estão testando, os caras já estão olhando. Então, assim, conectem-se a essas comunidades, sigam essas pessoas, porque falando de futuro, para vocês se atualizarem, vocês têm que ter fonte confiável. Porque se vocês vão ficar ouvindo Zé Mané falando coisa aí, saca? E, de repente, vocês pegam um caminho diferente, sendo que aqui vocês têm informação fiel, atualizada, da fonte segura, que é o fabricante que está desenvolvendo essas tecnologias. Então, a Giovana, ela soube construir a carreira dela. A Giovana teve projetos apresentados na ONU, inclusive o projeto dela ganhou prêmio na ONU, um projeto social, com Aos Ouvidos, é um outro projeto social que nós tocamos aqui. E assim, é possível, né? Está aqui, caso real,
né? Depois, Giovana, deixa seus contatos ali, LinkedIn, no chat aqui, para as pessoas se conectar com você. Giovana, hoje, com 19 anos, gerencia uma squad de Power BI aqui na Pronext. E é um orgulho nosso aqui com questão de organização, sabe, dos projetos e prova que é possível, tá? Então, acho que esse é o caminho. Quando você se junta aos bons, não tem como você ficar ruim. Tá? Então, essa mensagem que eu quero passar. Se você quer mudar, uma informação muito importante. Se o lugar em que você está, você é o melhorzão, sai desse lugar, cara. Eu chamo de cocaína. Você ser reconhecido como o melhor o tempo todo, ser o melhor o tempo todo. Cara, eu adoro ser o pior da roda. Sabe por quê? Porque eu vou aprender muito, com certeza. Tá? Então, se reúnam com pessoas que estão à frente um pouquinho, que nem, o Felipe mostrou os negócios aqui antes da live, que eu fiquei assustado com o tanto de ferramenta que o cara tá usando, sabe? E tipo assim, sabe? Coisas que eu nem tinha visto, como o Pedro falou, poxa, por mais que a gente está antenado, a gente não consegue acompanhar tudo. Mas, cara, é muito legal. Então, se você é o melhor, o mais inteligente da sua roda, saia dessa roda. Vá para uma roda onde você precisa se desenvolver, se transformar. Tá bom? Gente, mais alguma pergunta? Chat aberto. Só complementando aqui. Manda, gente. Depois de toda essa apresentação aqui, aquela frase nunca fez tanto sentido do só sei que nada sei, sabe? O tanto que eu morro de estudar e o tanto que ainda tenho que aprender. Mano, eu fiquei surtando aqui o que vocês mostraram. E é isso, eu tenho que correr atrás, estudar cada vez mais, porque todo mês tem atualização. Não adianta, igual o Pedro estava falando, né? Ah, eu sou especialista e tal. A gente estuda o máximo que dá, a gente aprende o máximo que dá, só que sempre tem coisa nova. Então é isso, só para complementar. Muito bom, muito bom. Pessoal, mais alguma colocação? Pedrão, Felipe? Eu acho que eu sou especialista. Recebo mal, tá? Quando eu falar agora, eu sou especialista. Em Power BI, eu sou. Aí vem a Microsoft. A Microsoft aperta o botão, né, Pedrão? Muda tudo. Agora os gráficos é um object, mudou tudo, né? E, pô, não sei de nada mais. Assim, quando eu achar que eu tô recuperando, né? De volta, quando eu tô de retardatário na curva, quando eu recuperar o meu tempo de volta, aí lá vem ela, lança um monte de coisa nova e assim vai. É assim que a banda toca. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre licenciamento de tudo isso, tá? Se vocês tiverem desejo de implementar isso na empresa de vocês, Marco Monteiro está aqui da Microsoft, pode sanar essas dúvidas. Marco, acho que eu vou fazer uma parceria com você, cara. Começar a trazer você para as lives junto com a gente. Sei que você gosta de comunidade, gosta de estar próximo do cliente. É bacana a Microsoft estar, né, junto com a comunidade. A gente está aqui como fornecedor também à disposição, se vocês tiverem alguma demanda, alguma necessidade interna, chama a gente, vamos entender juntos esse desafio, tá? E a gente não vai medir esforço para fazer vocês atravessar do outro lado desse desafio, que é gerar insights a partir dos dados, usando Microsoft Power BI com todas essas tecnologias e inovação que a gente está apresentando aqui. O Lucas levantou a mão, Weber. Tem mãozinha aí. Lucas Giovanni. Pode abrir o microfone, Lucas. Manda aí. Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu tenho uma dúvida com relação ao licenciamento. Se a gente tem um ambiente com um Fabric habilitado, seja mesmo em avaliação, a gente consegue utilizar essa parte do Copilot que vocês apresentaram? Ou a gente precisaria estar habilitando outra flag dentro do ambiente? Então, a gente estava falando sobre isso aqui antes da gente entrar, porque eu queria mostrar o Power BI Premium, né, com essa feature. Infelizmente, não. Você não consegue usar, mesmo assinando o trial, tá? Mas aí eu vou chamar o Marco para complementar aí se existe algum workaround que a gente consegue fazer para pelo menos mostrar o valor da ferramenta internamente, usar para aprender algum perfil de developer. Exatamente para isso.
Então, cara, assim, a notícia, eu já vou dar a notícia ruim logo de cara pra gente dormir já no sal, né, assim. É o único produto que não tem piloto, né, POC, é Copilot. Então, assim, começou com os 300 seeds, que deu um grande problema aqui no Brasil, porque o cara comprar 300 licenças nos Estados Unidos sai na urina, né? Pra comprar 300 licenças no Brasil é um negócio bem pesado. Mas eles não quebraram a ideia do tipo assim, vamos... Tipo Teams Premium, né? Tipo, vamos habilitar 5 licenças a 30 dias, o cara vê que faz o recap, faz tudo mais. Então, não tem. E não tem migué para dar, assim. Né? Geralmente, na empresa muito grande, os caras que têm licença de RPA, de Power Automate e tal, o Copilot veio embutido. Mas, assim, o cara comprou 70 milhões de reais de licença. E aí veio lá um negócio para ele de brinde. Mas não tem. A gente não tem hoje piloto e os trials que a gente tem não servem nem como demos. A verdade é que a Microsoft mostra para você o valor via videozinhos, leva um cara que nem eu lá para ficar te explicando como é que funciona. Agora, mão na massa, infelizmente, você não vai conseguir testar, cara. Sinto muito. Ô Marcos, e se for uma assinatura do Azure Visual Studio Enterprise, que a empresa ganha os créditos ali por mês, né? Ela pode ativar o Fabric, o FMA4 na Azure. Acho que seria um caminho. Né? Eu não sei se vai habilitar o botão do Copilot. Seria um caminho, mas eu não sei se vai habilitar o botão do Copilot. Possivelmente pode acontecer que sim, pelo menos para o cara olhar Copilot, notebooks e tudo mais. Isso, notebook, igual eu fiz aqui, eu ativei a F64 ali na Azure, mas assim, eu ativo ela por alguns minutos e desativo, porque a F64... É porque quando você tem lá, você passa seu cartão de crédito lá, você ganha, sei lá, X dólares, né? E uma F64 respirou, acabou. Respirou, acabou. É isso. Não dá realmente para você, de novo, fazer um conceito de POC, né? Ficar testando, ter um entregável, ter um outcome, para você chegar no seu chefe e falar, cara, compra que é bom. Não, a gente não tem isso. Infelizmente. Foi mal, Lucas. Obrigado. Não tem, cara. Foi mal. Que eu prestei um monte de coisa pra gente testar. Vou ligar pro site, falar, o cara reclamou lá, mas não tem. Mas assim, gente, provavelmente, a hora que isso começar a ter valor do mercado, e é igual porque a gente de supermercado, né? A hora que a galera começa a experimentar e tem a procura, geralmente essas degustações começam a chegar, né? Então, isso aconteceu em todos os produtos da Microsoft. É impossível não acontecer também nessas daí. Então, o histórico nos alivia, é o não hoje. Mas, cara, como o Benito fala, cara, não dá para você falar mais nada. Não dá para você falar mais nada que você é, tipo assim, não, isso não funciona. Esse dia eu estava no cliente, mas não, isso não existe que você está falando. O cara abriu a tela e mostrou no Outlook assim para mim. Eu falei, santo Deus. Tipo assim, todo dia sai a atualização de uma coisa nova. Então, licenciamento, você sabe que na Microsoft muda bastante. Mas hoje, a resposta para hoje, 22/1/2024, às 10 da noite, não existe, tá? Então, provavelmente, futuramente, alguma coisa vem existir. Mais algum ponto, alguma pergunta? Tem mais gente querendo falar aí? Pode abrir o microfone. Só não vale pedir emprego, hein, Abrão? Muito bom. O Abrão deu uma dica boa aqui, eu vi, ele falou que está buscando uma vaga e tal, mas, gente, se vocês quiserem conectar no LinkedIn, tá, de todos nós aqui, fica a dica aí, tá? Acho que é muito bacana a gente estar conectado. Eu vou pegar o meu link aqui e colocar no chat aqui também, tá? Porque, assim, é através do LinkedIn que a gente faz um pouco dos anúncios, das coisas novas, das novidades que estão chegando. E eu deixo aqui o meu link à disposição. Conectem-se, tá? É bem facinho aqui. Dá um Ctrl+V aqui. E aí fica fácil para todo mundo conectar com a gente. Eu agradeço a presença de todos vocês. Obrigado aos colegas que aceitaram o desafio da gente abrir o peito aqui e vir falar sobre um negócio extremamente inovador. Pedro, muito obrigado. Benito, muito obrigado. Felipe, eu que agradeço, Marcos, Giovana. E nós vamos ter várias, né? É uma sequência de webinars, provavelmente semanalmente. A gente está escolhendo qual o melhor dia ainda. Vocês vão receber um e-mail com uma pesquisa, melhor dia, melhor horário.
para a gente poder equalizar e não conflitar com o jogo da quarta, com a cerveja da sexta, a novela da terça. Então, a gente tem que achar o melhor horário. Eu, o Pedro, que está sextário, está nos ajudando com isso aqui também, junto com o Luiz da Baré. Então, a gente tem essa missão de trazer novidades semanalmente para vocês o tempo todo aqui, usando esses canais que a gente está criando. Gente, muito obrigado a todos, uma boa noite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom descanso a todos aí. Até mais. Tamo junto. Boa noite. Obrigado pelo convite, Heber.